Após a operação que mirou um esquema nacional de descontos associativos não autorizados nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, a oposição segue tentando reunir as assinaturas necessárias para instalar a CPI do INSS. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior, Kátia e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quarta-feira. Pois é, a oposição no Congresso Nacional tem intensificado a sua atuação após essa operação do INSS que revelou descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. E ontem, segundo o deputado federal Coronel Crisóstomo, ele que é do PL de Rondônia, a oposição alcançou as 171 assinaturas necessárias para a abertura dessa CPI que já tem sido chamada de CPI do roubo no INSS ou do roubo dos aposentados. É bem nessa pegada que a oposição está tentando investigar essa situação, juntamente com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, que apuraram na semana passada descontos indevidos em aposentadorias e também em pensões que causaram um prejuízo aos aposentados e pensionistas de cerca de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. Pelo menos 11 entidades sindicais estariam envolvidas nessa cobrança irregular de mensalidades e é um esquema muito grande, envolve assinaturas falsas, pessoas que não tinham consentimento desses descontos, e é tudo isso que a CPI está querendo investigar. A oposição prometeu realizar uma coletiva de imprensa nessa quarta-feira para dar mais detalhes sobre os próximos passos dessa CPI, mas até o momento não tem nenhuma informação nova a esse respeito. Claro que uma CPI ainda depende de vontade política, não só das assinaturas, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ainda precisa autorizar a abertura dessa CPI, mas um passo que é fundamental é a coleta dessas assinaturas, e isso a oposição já tem. A repercussão do caso já provocou algumas mudanças, já afetou o governo de alguma forma. A primeira delas foi o afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que por ordem judicial precisou deixar o cargo e logo depois, por ordem do presidente Lula, acabou sendo demitido do cargo de presidente do INSS, tanto que o governo ainda está atrás de um nome para assumir essa função. Agora, com esse requerimento formalizado, o próximo passo será a leitura do pedido em plenário, em seguida a definição dos membros que irão compor a CPI, mas como eu disse, tudo isso ainda depende do presidente Hugo Mota, que ainda vai definir se aceita ou não e como será feita essa CPI para investigar esse rombo na Previdência e também nas aposentadorias. Neste momento aqui em Brasília, temperatura na casa dos 19 graus e céu nublado na capital federal. Volto com vocês. São 7h08 e em meio ao escândalo sobre fraudes em benefícios do INSS, o ministro da Previdência Social afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que os responsáveis pelas fraudes contra aposentados devem ir para a cadeia. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, defendeu ontem a prisão dos envolvidos no esquema de fraudes no INSS e negou ter se omitido na investigação do caso. Ele foi ouvido por pouco mais de 5 horas na Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara. Segundo o ministro, a operação deflagrada pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União, que descobriu o desvio de mais de 6 bilhões de reais dos salários de aposentados e pensionistas, teve início com a auditoria no órgão determinada durante a sua gestão. Essa auditoria que foi feita dentro do INSS é um pedido específico meu por causa dessa denúncia. 70%, 80% do que está hoje na conta está nesse relatório de apuração. Essa auditoria levou de março a setembro para ser feita. Eu tive que demitir um diretor porque não concluía esse processo. Um dos envolvidos no esquema era o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido na última quarta-feira após a revelação da fraude. Questionado por deputados sobre o que motivou sua indicação, Carlos Lupe afirmou que ele se mostrou qualificado para o cargo e seguiu a intuição. O ministro defendeu ainda o fim dos descontos automáticos na folha de contribuições dos aposentados para coibir as fraudes. Segundo ele, o INSS não tem que intermediar as relações entre os trabalhadores e as associações. Não vejo solução do INSS ser intermediário de uma relação entre partes. É minha opinião. O que o INSS tem que fazer como intermediário dessa relação? Ora, se eu sou uma entidade representativa, eu busco prestar serviço, busco aposentado e faço a cobrança diária com ele, faz um boleto, faz um Pix. Por que o INSS tem que cuidar disso? Acho que não é função principal do Instituto Nacional de Seguridade Social. De Brasília, Gabriel Máximo. Agora 7